Saravá, meu povo de axé. É com muita alegria que nós estamos aqui outra vez. Eu espero que isso possa se repetir algumas vezes. Primeiro que eu gosto de falar muito, vocês vão me conhecendo aos poucos, vocês vão ver que eu gosto de falar muito. Meus amigos sabem disso. E se você gosta, curte, divulga. Vamos ver se a gente consegue ampliar o número de pessoas que escutam falar um pouco sobre a Umbanda. E aqui eu não vou apresentar doutrina, porque já desde o primeiro vídeo eu tenho falado isso. É muito complicado falar de doutrina quando cada casa é uma casa, quando cada casa de axé tem o seu axé. Né? Nós temos algumas regras básicas em todas as casas de Umbanda, mas nós temos modos de práticas diferentes. Né? Eu tenho visto isso, eu tenho pesquisado muito sobre isso nos meus livros que eu tenho escrito. Como eu falei já para vocês, eu tenho 5 livros já publicados sobre Umbanda, todos eles com um cuidado muito grande de conversar com outras pessoas, de ler uma literatura mais abalizada, porque sabemos que tem muita coisa exposta aí na mídia, no mercado, e nem sempre tudo que está escrito, tudo que está dito é confiável 100%, não é testado. Né? Eu, como homem de ciência, como homem de academicismo, sei que toda tese precisa de uma antítese, precisa de uma síntese, essas questões todas. Então, vamos falar um pouco sobre as nossas práticas umbandistas, sobre aquilo que nós vemos por aí como sendo Umbanda ou se dizendo Umbanda. Tem um livro meu que a editora Aruanda lançou agora, no dia 15 de novembro, dia da Umbanda. Ela lançou esse meu livro, que é são textos pequenos, 10 textos, né, em que eu trago uma história fictícia, e em cima dessa história sobre Umbanda, eu comento algumas coisas que dizem respeito à nossa prática, que vão às vezes ao encontro do que eu penso, mas também muitas vezes vão contra o que eu penso ou a forma como a minha casa pratica. Não estou dizendo que ninguém está certo, nem que ninguém está errado, mas são reflexões. E esse diálogo eu acho muito, muito salutar. Né? Eu tenho um grande amigo meu, que aliás foi um dos primeiros livros que eu li sobre Umbanda, que é o Ademir, pai de Hermes de Xangô, e ele sempre fala sobre o diálogo fraterno. Né? E isso é verdade. Se nós, que já sofremos tanto problema com intransigência das pessoas, intolerância das pessoas, sofremos no passado e sofremos no presente, né? Se nós não nos unirmos em respeito uns aos outros, sem querer impor a nossa conversa, sem querer colocar a nossa Umbanda como a mais importante ou a única, o que é mais sério, né? Nós não vamos levar à frente a questão de fazermos-nos respeitar pelas outras denominações religiosas. Né? E nós vimos nascer o dia da Umbanda como dia 15 de novembro, como aquele marco inicial de 1908, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, diante de algumas questões, de esbarrarem algumas questões de preconceitos até de pessoas que tratam com o espírito, né, em algumas sessões espíritas, mas que viam e veem a questão dos espíritos que baixam no terreiro como talvez espíritos menos evoluídos, mas isso é uma questão delicada. Acho que hoje em dia isso até diminuiu muito, as pessoas entendem isso. Quem de nós umbandistas, como eu costumo brincar, macumbeiros, não temos uma história linda para contar de Preto Velho? Quem de nós não tem uma história poderosa de algo que foi dito por uma pombagira, por um Exu, né, por um Herê, como o Pedrinho costuma brincar muito, né, macumba de Herê nem Exu desfaz. Né? Quem não tem uma história? Quem não conta na sua trajetória espiritual coisas que viu, ouviu ou presenciou como sendo milagre? E eu não gosto muito dessa palavra milagre, porque eu acho que milagre é o esforço energético seu diante de uma situação de superação. Isso que é o milagre. Não estou definindo não, gente, eu só estou dizendo que é assim que eu vejo, né? Porque nós sabemos que tem a questão da barganha, não só na Umbanda, mas também no cristianismo, no catolicismo. Se eu conquistar, eu levo uma vela.
isso também, se isso movimenta a sua energia para modificar alguma coisa, aleluia, sabe? Que seja coberto de axé. Eu, particularmente, evito esse tipo de coisa. Eu faço meus pedidos? Claro, porque, como mesmo diz o Exu, nós estamos aqui para trabalhar, para atender as suas necessidades com discernimento. Você às vezes não tem discernimento para pedir, mas eles têm. Então eu estou aqui para atender. Se você não pede, eu não faço. Eu não invado o seu espaço. Né? Isso é muito importante entender. É a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Lembrem-se, você não é o tempo todo pedinte, como diz o poeta Fernando Pessoa, né? Você não é pedinte, mas é pedinte. Pedinte no sentido de formular, de entender, de colocar na sua cabeça, trazer clareza para a sua cabeça daquilo que você está precisando. E entender que nem sempre o que você quer é o que você merece. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Mas isso é definição do seu coração, da sua alma aberta e pura com a espiritualidade. Né? A gente sabe, a gente escuta que algumas pessoas dizem que é só pedir por Exu, é só pedir para Pombogira para fazer isso, fazer aquilo, as famosas amarrações e outras coisas mais. Né? Mas mais do que isso, e se fosse fácil assim, se fosse muito direto assim, não fosse respeitado o arbítrio, não fosse respeitada a vontade, não fosse respeitada a superioridade da espiritualidade, tudo que se pedisse, se conquistasse, o mundo era mais caos do que é caos. Então, vamos prestar atenção. Estabeleça a sua relação com as entidades, com as suas entidades, aquelas quem conhece, as suas próprias entidades, não só os médiuns rodantes, mas às vezes você não é médium rodante, não é praticante, não pertence à corrente mediúnica, mas você conhece porque alguém já lhe disse. Quem é um preto velho que lhe acompanha, uma pombagira, um caboclo, ou então aqueles que você costuma frequentar no terreiro, nas sessões, nas giras do seu terreiro. Então, entre em contato com essa sintonia para poder entender o seu pedido. Peça, e uma entidade de luz sempre tem um esclarecimento muito maior dos seus desejos do que você, então ele é capaz de conduzir aquele desejo emocional primeiro seu para poder lhe trazer condições mais favoráveis de uma energia que possa atender essa sua necessidade de viver a alguma coisa. Né? Eu costumo dizer muito que ninguém é infalível, nenhum médium, por melhor que ele seja, ele é infalível, porque ele é ser humano, ele tem sentimento, ele também tem emoção, ele às vezes está envolvido emocionalmente em uma questão e ele não consegue ver. Né? O infalível, o homem infalível, é aquele que se reconhece falho. É aquele que se reconhece limitado. Isso é infalível, porque isso é grande demais. Agora, aquele que se outorga um poder tão grande que não é capaz de enxergar que ele, envolvido em um problema, pode também, emocionalmente falando, não ter uma visão clara das questões, aí vai dizer que a sua entidade não falou isso. Cuidado. Durante muito tempo, eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, porque falando das minhas experiências, eu posso encontrar pessoas que vão dizer assim, poxa, isso comigo já aconteceu. Eu já atendia muita gente durante muito tempo, e quando saía do atendimento, a pessoa dizia assim, porque o seu instrutor, né, o seu mentor, a sua entidade, falou isso. E aí a entidade dizia assim, não foi isso que eu falei, não. Imediatamente no ouvido, não foi isso que eu falei, não. A pessoa entendeu o que quis, ou o que pôde entender, porque estava muito mexida, talvez. Então, assim, é sempre muito bom quando se está trabalhando com a espiritualidade, seja pela intuição, seja pela vidência, seja pela incorporação, seja pelo veículo que for, que aquele que está com você sendo atendido e você que está atendendo, quer dizer, atendendo não, se deixando
como canal para atender, porque eu não sou ninguém para atender ninguém, sempre fale, repita, pergunte se entendeu, diga para as pessoas na sua sessão que elas não saiam com dúvidas, que mesmo que seja uma coisa óbvia, se ela quiser perguntar, mas é isso mesmo que o senhor falou? É isso mesmo que a senhora está dizendo para fazer? Eu posso anotar para não esquecer? Isso é lícito, isso é honesto, para que não venha dizer assim, porque quem não conhece outra história que eu vou contar, numa mesma sessão de caboclos, por exemplo, uma pessoa vai se consultar com o caboclo fala algumas coisas, aí daqui a pouco, não satisfeita ou por curiosidade, ela vai falar com outro caboclo, o outro caboclo fala outra coisa, ou ela acha que é outra coisa, e aí fica correndo a gira até achar a resposta correta. Aí diz assim, não, porque todos os caboclos me falaram isso, e só aquele caboclo, aquela cabocla, falou o contrário. Cuidado, tenhamos cuidado. Isso é o respeito que a gente tem que ter com a espiritualidade, porque a espiritualidade tem esse respeito para conosco, né? Então, no dia de hoje, meus irmãos, eu quero lhes falar, vamos pensar que devemos pedir, não sermos os pedintes chatos de toda hora estar pedindo, porque tem um esforço da nossa parte. O que você está fazendo para mudar a situação? Mais do que estar com o pires estendido, é saber quando e para quem estender. Pensem nisso, reflitam sobre essa questão. Eu espero sinceramente que essa conversa, esse papo, na verdade, esse monólogo meu, tenha chegado a algumas pessoas como resposta. Se trouxeram dúvidas, eu estou aqui para conversar. Sigam o canal, conversem conosco, vai ser um prazer sempre falar com todos. Lá no Instagram, eu sempre deixo aí o Instagram, tenho os meus livros, que eu não estou aqui para vender livro não, nem para ganhar dinheiro, porque no nosso país não se ganha dinheiro vendendo livro, mas é o lugar onde eu consegui encontrar um espaço para falar das minhas questões, para mostrar as minhas dúvidas, para dialogar com todo mundo e aí podermos chegar aonde devemos chegar. A Umbanda tem que ser, novamente repito como sempre, paz e amor. A Umbanda é o local da caridade para nós em primeiro lugar. Só pode dar o bem quem recebe o bem e tem esse bem dentro de si. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, que a Umbanda nos ilumine, que nós tenhamos sempre voz para falar sobre a Umbanda, para que possamos honrar os versos do nosso hino que diz: levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Muito axé, que Oxalá nos abençoe. Agora está começando a trovejar aqui no Rio de Janeiro, em Ançã, como a gente costuma dizer brincando, tá braba, mas que o seu vento também possa trazer boas novas e levar tudo aquilo que é ruim, toda aquela coisa parada sobre a cabeça de cada um de nós. Quando ventar, lembre-se, a natureza está à nossa disposição. Diga, Yansan, leva essa nuvem negra e traz os ventos da boa esperança, da felicidade, do amor e da caridade.